paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez e agora para continuar a nossa lição de Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos tratando de Jeremias e Lamentações. A lição está incrível, parece que a cada novo estudo nós estamos desvendando mais os mistérios do profeta Jeremias. Haja vista, como nós já falamos aqui, que é um livro muito extenso, muito profundo, extremamente circundado de um contexto histórico, um contexto social, muito rico. Nós precisamos compreender a história do povo judeu também para podermos compreender este livro. Então, compreensões extra-bíblicas são extremamente necessárias para que você, professor de escola dominical, possa ministrar uma aula fluida, uma aula com potencial muito grande e também poder reter a atenção da sua turma ali. Esse é sempre o nosso propósito, criar uma escola bíblica dominical robusta, uma igreja saudável, porque somente a Bíblia proporciona isso. Mas, para a gente poder entrar na nossa lição de fato, eu quero pedir para você o seguinte: curta, comente, compartilha e inscreva-se aí no nosso canal. O projeto está crescendo, Deus tem abençoado e eu conto com você. Faça parte disso, nos ajude, nos abençoe. Para você é só um clique, mas para nós é uma alegria tremenda. Amém, meus amados? Outra coisa, caso você queira este material que eu estou projetando na tela de vocês, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, ou aliás, pelo Instagram, o link vai estar aqui na descrição, ou pelo WhatsApp que eu vou colocar na tela de vocês agora. Aí você me chama lá, fala: Christian, eu sou de tal lugar, meu nome é fulano de tal, gostaria do material dos slides da Escola Dominical. Ou também, caso você queira, eu posso inserir você no nosso grupo para professores de Escola Bíblica Dominical. Lá eu posto toda terça-feira esse material aqui e também os vídeos, entre outras coisas também. Então, novamente, conto com você, faça parte desse projeto. Que Deus os abençoe. Vamos para a nossa aula hoje, estudo de número 4. Nós estudaremos Jeremias dos capítulos 18 ao 20. Graças a Deus, né? A lição passada nós estudamos dos capítulos 11 ao 17. Foram 7 capítulos, meus amados. Nós estudamos de forma profunda, nós preparamos a nossa aula, o nosso material e nós ministramos a vocês aqui. Hoje não é diferente, nós lemos, relemos, buscamos material extra-bíblico, comentário bíblico, nós olhamos mapa e tudo isso para preparar o melhor slide, o melhor material para você, para que você, professor de escola dominical, não venha somente se destacar como professor, mas também a sua turma seja abençoada. É tão bom quando a gente ministra aquela aula e os nossos alunos eles prestam atenção, eles ficam ficcionados na gente, né? Agora é triste quando a gente está ministrando e a gente percebe que todo mundo está com sono, o pessoal ali já está dormente, né? Parece que está querendo ir embora, começa a levantar para ir no banheiro, começa a levantar para beber água. Quando você se prepara, quando você ousa se preparar, quando você cumpre o seu propósito como professor, você pode ter certeza que isso não vai acontecer. A sua aula vai ser fenomenal. O título da nossa lição de hoje é Como Barro nas Mãos do Oleiro. O nosso textuário está lá em Jeremias capítulo 18, versículo 6, que diz: Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, uma coisa que eu preciso esclarecer, antes de tudo, antes daquilo que a gente vai falar, do nosso comentário desse versículo, é o seguinte: esses dias atrás chegaram algumas pessoas em mim, não foi só um não, e disseram que essa lição é a lição mais importante, porque está falando de Jeremias capítulo 18, e o capítulo 18 de Jeremias é o capítulo mais importante. Não é bem assim, tá, irmãos? O que acontece é o seguinte: nas igrejas, principalmente nas Assembleias de Deus, quando o pregador prega Jeremias, na grande maioria das vezes é Jeremias 18, igual a Ezequiel. Na grande maioria das vezes é Ezequiel 37. Não é que Jeremias 18 seja o capítulo mais importante, ou o vaso nas mãos do oleiro seja a profecia ou a visão mais importante, não. Simplesmente é a que recebe mais ênfase dos pregadores pentecostais aqui no Brasil. Mas analisando friamente o livro do profeta Jeremias, você percebe que é mais uma das inúmeras profecias ou dos inúmeros atos simbólicos que existem neste livro. Tem a sua importância tanto quanto as outras profecias, tanto quanto os outros atos simbólicos, tá? Então, não se confunda neste sentido. Nós precisamos dar a devida ênfase na lição de hoje, porque nós trataremos de Jeremias 18, mas também nas demais lições.
porque todas elas têm o seu grau de importância. Então não pense que essa é a lição mais importante ou que este é o capítulo mais importante. Ele é sim exclusivo, é importantíssimo sim, dentro do contexto da profecia de Jeremias, haja vista que Deus está deixando bem claro o que ele faria com o povo. Hoje nós vamos discutir bastante isso. Jeremias 18 é uma coisa, 19 é outra, tá? 19 é basicamente a continuação do 18, mas a gente vai ver que toma um rumo completamente diferente. E se você ficar ligado no texto, você vai perceber a argumentação divina, inclusive dentro da profecia de Jeremias. É importante que você preste muita atenção também, porque muita gente deixa isso passar despercebido. E aí, por fim, nós entenderemos como essa continuação profética se dá. Ok, meus amados? A verdade prática nos diz: Deus molda o seu povo como oleiro o barro, chamando a obediência e ao arrependimento. Então, isto aqui é extremamente real nas nossas vidas, tá, irmão? Assim como Deus manda Jeremias ir à casa do oleiro, e lá ele vê como o oleiro ele preparava aquele material, ele moldava o barro para que este barro, que aparentemente era só algo que ficava ali no fundo do rio, sei lá, se tornasse algo útil para a vida cotidiana humana. Deus faz a mesma coisa. Da mesma forma, o apóstolo Paulo usa também esta analogia, só que de uma forma um tanto quanto diferente. Ele diz, olha, pode o barro inquirir ao oleiro, né, ao seu criador, por que você me fez dessa forma? Não tem como. Então nós como barro, nós não conseguimos, não temos capacidades de brigar com Deus nesse sentido. Nós como povo e como indivíduos somos sim barros na mão do oleiro, que é Deus. Então Deus nos molda, Deus é quem dá utilidade para nós. Deus pega muitos de nós que aparentemente não tínhamos serventia nenhum e nos dá serventia, nos dá utilidade, mas da maneira que Ele quer, da maneira que é necessária para o reino, para a obra de Deus. Então, nós temos que nos colocar à disposição. O apóstolo Paulo também vai completar algumas coisas dizendo, olha, tem vasos de honra, vasos de desonra, ou também, olha só como essa analogia é profunda e ela é extremamente presente nas Sagradas Escrituras. Segundo aos Coríntios capítulo 4, isto também é como tesouro em vasos de barro, como nós, vasos de barro que carregamos um tesouro, onde muitas das vezes ali na antiguidade, esse vaso de barro que carregava um tesouro, ele era selado, e para você poder ter acesso àquele tesouro, como num cofrinho, era necessário que você quebrasse aquele vaso. Então, olha a serventia do vaso, guardar um tesouro e ser quebrado para que o tesouro fosse usufruído. Irmãos, vejam como essa analogia é extremamente profunda. Você, professor de escola dominical, você pode e deve caminhar com essa analogia, não só no Antigo Testamento, aqui em Jeremias, mas também no Novo Testamento, como eu citei, nas palavras do apóstolo Paulo. Pode o vaso inquirir, né, perguntar ao seu oleiro, né, ao seu criador, por que me fizeste assim? Também o tesouro em vaso de barro e assim por diante. Caminhe com essa analogia, explore ela, traga isso na vida dos seus alunos para que eles possam compreender, sentir que o texto se aplica a eles também. Ok, meus amados? Vamos lá? Objetivos da lição. Primeiro objetivo, analisar as consequências espirituais da quebra da aliança com Deus. Então Jeremias, tanto no capítulo 18 quanto no capítulo 19, ele expõe essas consequências, sempre tratando do castigo. Haja vista que o ponto focal do livro de Jeremias vai ser a invasão final de Nabucodonosor, lá em 586 a.C. a Jerusalém. Quando ele vai destruir o templo, vai levar todo mundo cativo, vai fazer toda aquela roaça lá em Jerusalém, e o povo vai ficar a ver navios, por conta do pecado, por conta da falta de arrependimento. O objetivo 2 é perceber o simbolismo das ações proféticas de Jeremias. E o capítulo 3, valorizar a fidelidade como parte essencial da aliança com Deus. Então, eu já expliquei isso em lições passadas. Eu falei do aspecto unilateral e do aspecto bilateral da aliança, tá? Eu falei dessas duas coisas e nós precisamos levá-la em conta. Então, Deus, ele vela pela sua palavra, mas nós devemos também cumprir a nossa parte. Vamos lá para o nosso próximo slide. Estrutura geral dos capítulos. Irmãos, os capítulos eles têm as suas subdivisões, mas a nossa lição, como está dividida em 3 capítulos,
o autor ele vai dedicar um tópico para cada capítulo. Então, o primeiro tópico é o oleiro e o barro, o título do tópico é Desce a casa do oleiro. O segundo tópico está lá em Jeremias 19, o vaso ou a botija quebrada e o anúncio do juízo. E por fim, no capítulo 20, a prisão de Jeremias no tronco e o sofrimento pessoal do profeta, onde ele vai brigar com Deus, onde ele vai fazer um lamento, um capítulo extremamente profundo, tá, irmãos? E nós vamos analisar esse capítulo ali ponto por ponto. É riquíssimo em detalhes, riquíssimo em significado, e nós podemos aplicar e devemos aplicar às nossas vidas pessoais também, porque por muitas vezes nós nos deparamos com a mesma situação que Jeremias. Jeremias 18, do 1 ao 12, o oleiro e o barro, meus amados. Jeremias é enviado à casa do oleiro, lembrando que ele é enviado pelo próprio Deus, está lá no versículo 2, dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. O interessante é que Deus ele não simplesmente fala com Jeremias aqui. Não sei onde Jeremias estava, talvez estivesse na casa dele, mas Deus ele fala, Jeremias, se arruma aí, vai até a casa do oleiro e lá você vai ouvir o que eu vou falar com você. Então quando Jeremias ele chega à casa do oleiro, né, antes de ouvir as palavras de Deus, parece que Deus ele vai dar um tempo para Jeremias pensar e vai permitir que Jeremias ele observe o trabalho do oleiro. Inclusive nos versículos 3 e 4, enquanto Jeremias observava o oleiro, ele vai perceber que o vaso que o oleiro ele preparava se desfaz na mão dele. Neste momento, o oleiro ele começa a refazer o vaso, tá lá. Olha, versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, vamos dar uma pausa aí. Vou até me aproximar da câmera. Guarda aí essa informação. Guarda essa informação. Enquanto o oleiro ele preparava o vaso, significa que a massa do vaso, o barro do vaso ainda estava moldável. Ela ainda estava mole, macia, molhada. Então ele podia fazer a forma que ele quisesse. Ele ainda podia trabalhar o vaso. Ele ainda poderia refazer o vaso. Ele não perderia nenhum pedaço da massa. Então preste atenção. O vaso se desfez por conta própria na mão do oleiro. Talvez pela qualidade da massa, talvez pela forma como ele trabalhou ali o barro, talvez ele tivesse que implementar uma massa com uma qualidade maior, para que isso não voltasse a acontecer. Mas o fato é, neste momento, nesta etapa da criação do vaso, ainda era possível a recuperação. Então preste atenção. O oleiro estava trabalhando no vaso. E olha o que Deus está mostrando para Jeremias. Jeremias, eu sou como o oleiro que trabalha o vaso. Versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Versículo 7. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que eu pensava fazer-lhe. Então Deus está dizendo, olha, eu sou o vaso que trabalha, eu sou o olheiro que trabalha no vaso. Porém, se eu falo para uma nação, como no caso ele está falando com Israel, arrependa-se, e essa nação vier a arrepender-se, ele já está fazendo a analogia com o que aconteceu nas mãos do oleiro. O arrependimento, meus amados, seria a capacidade dada para Deus de refazer o vaso. Então, olha só, vamos aplicar aquilo que Jeremias viu, que aconteceu nas mãos do oleiro, com as palavras de Deus aqui no versículo 7 e 8. Quando o vaso se desfaz, é como se fosse a nação que entrou em pecado, que caiu em idolatria. Só que o arrependimento do povo fosse a possibilidade de reconstrução da massa. A possibilidade de reconstrução daquele vaso. Então, novamente, guarda essa informação.
O vaso ainda não havia passado pelo forno, então havia toda a possibilidade de reconstrução, de recomeço, ok? Depois nós temos essa aplicação dos versículos 5 ao 10, que é o que nós estamos falando, e por fim, a rejeição da mensagem por Judá, está lá no versículo 11 e 12, os moradores de Jerusalém, os moradores da província de Judá, ou da nação de Judá, no caso aqui, ainda a Babilônia não havia invadido, finalmente, né, destruído o templo, então ainda não era uma província, eles não ouviram a mensagem, eles não deram ouvidos à mensagem de Jeremias. Então eles rejeitaram essa mensagem. Assim como já aconteceu outras vezes, e Deus já havia avisado Jeremias que isso iria acontecer. Agora, dos versículos 13 ao versículo 23, nós temos a rebeldia e uma oração imprecatória. Irmãos, o que é uma oração imprecatória? Jeremias está orando para que Deus puna os inimigos dele. Jeremias está falando, Deus, o povo está conspirando contra mim. Vamos lá no versículo 18. Então disseram, vinde, forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo com a língua e não atendamos nenhuma das suas palavras. E aí nós temos como exemplo aqui dessa oração imprecatória de Jeremias, o versículo 21. Prestem atenção, irmãos. Portanto, entrega a Deus seus filhos à fome e ao poder da espada. Sejam as suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas. Seus maridos sejam mortos de peste e os seus jovens feridos à espada na peleja. Isto sim é uma oração imprecatória. Jeremias não está executando justiça com as próprias mãos. Jeremias está orando a Deus. Ele está pedindo, Deus, puna os meus inimigos. Eles estão me perseguindo, eles estão tramando mal contra mim. Eu não vou entrar de forma profunda neste assunto, se é ético ou não, se é algo espiritual ou não, mas eu quero que os irmãos pensem o seguinte, Jeremias não está tomando atitude por conta própria. Ele não está fazendo justiça com as próprias mãos. Ele está colocando a justiça nas mãos de Deus. Tá? Então, você, professor, se você tiver tempo na sua aula, você pode criar essa discussão com seus alunos. Olha, e aí, gente? É uma atitude cristã fazer isso? Nós podemos orar para que Deus puna os nossos inimigos? Nós podemos entregar os nossos inimigos nas mãos de Deus? E aí você cria essa discussão. Faz o que eu estou falando, eu tenho certeza que ali vai ter uma discussão muito sadia. Eu tenho certeza que os alunos vão começar a colocar para fora ali as suas opiniões. Vai ser bem gostoso, mas desde que você tenha tempo ali na sua aula, tá bom? Agora, o capítulo 19, lembra que eu falei no capítulo 18, que era para você guardar a informação de que o vaso que ainda não havia passado pelo forno tinha chance de reconstrução? Olha agora no capítulo 19. Novamente, Deus vai fazer uma ação simbólica. Versículo 1. Assim diz o Senhor, vai, compra uma botija de oleiro, leva contigo alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Vamos só fazer uma pausa. Pode ser que Jeremias tinha comprado essa botija lá do oleiro que ele foi no capítulo 18. Não sei, não dá para saber. Infere-se, portanto, isso, mas não podemos saber ao fato se era. O fato é que esta botija que ele comprou já era aquela massa, aquele barro que foi passado pelo forno. Então já estava com a sua composição toda rígida. Versículo 2. Sai ao vale do filho de Rinom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu te disser, e dize, ouvi as palavras do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eis que trarei o mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos. Aí, depois disso tudo, depois dessa conversa toda, no versículo 10, Deus continua dizendo para Jeremias, então, né, depois de profetizar contra o povo, quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro. Presta atenção, que não pode mais refazer-se. Então,
Lembra que eu disse que o arrependimento do povo faz com que Deus possa refazer o vaso? Assim como aquele vaso que se desfez na mão do oleiro, que ainda não havia passado pela fornalha, que estava ainda como uma massa de moldar, ele podia ser refazido. Um povo sem arrependimento é como essa botija quebrada. Então, o mal de tudo aqui, irmãos, não era o pecado, o mal focal, o mal principal. O principal, o mal pior que se abatia sobre o povo era a falta de arrependimento. Deus, irmãos, Deus ele sabe que nós, enquanto seres humanos, nós pecamos. E Deus espera isso de nós, porque Ele conhece os nossos corações. Mas o que Deus espera de nós também é o arrependimento. Porque Davi, mesmo depois do que ele fez, aqueles atos horríveis, ele é considerado homem conforme ou segundo o coração de Deus, por conta do arrependimento. Ele teve humildade, capacidade de reconhecimento dos atos. Ele pôde pensar no que ele fez e falar, poxa, eu vacilei. Eu pequei contra Deus, pequei contra o meu povo, pequei contra uma família, pequei contra tudo. E aí ele se arrepende dos seus atos. Diferentemente do povo, diferentemente de Judá. Judá estava em idolatria, Judá estava praticando injustiça e não pairava arrependimento sobre eles. E era isso que estava deixando Deus completamente irado, meus amigos. Então prestem atenção, esta é a principal mensagem do capítulo 10. Então, pega a sua caneta, pega o seu lápis, grifa o versículo 10 e o versículo 11 e na parte final você coloca ali como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se. Até na minha Bíblia tá marcado aí de vermelhinho, acho que dá para os irmãos verem. Deixei tudo marcadinho porque este é o ponto principal do capítulo 10, tá, irmãos? Então, no capítulo 18, o vaso nas mãos do oleiro ainda podia ser refeito. No capítulo 19, o vaso não pode mais ser refeito. Ele já está rígido, quebrou, vai estilhaçar, acabou, não tem como reformar. Ok? Vamos lá. Agora, no versículo 20, Jeremias ele profetiza contra o povo no capítulo 18 e 19. Só que agora, no capítulo 20, Pazur, que era filho do sacerdote Imer, Pazur também ele era presidente da casa do Senhor, provavelmente ele era o chefe da guarda do templo. Ele ouviu Jeremias profetizando contra o povo. Ele ouviu Jeremias profetizando essas coisas. Está aí no versículo 1 do capítulo 20. Olha no versículo 2. Então, feriu Pazur o profeta Jeremias. Ele deu um tapa na cara de Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Jeremias foi tirado do tronco por Pazur. Então prestem atenção. Ele ouviu Jeremias profetizando essas coisas, ficou doido da vida, falou, não, que isso, Jeremias está profetizando contra o povo, contra a religião, contra o templo, negativo, vou lá, vou prender ele. Bate em Jeremias, prende ele no tronco. E o que era a prisão no tronco? Imagina ali na praça pública, provavelmente era na frente do templo, eles tivessem literalmente um tronco, uma coluna ali de madeira. Provavelmente Jeremias ficava só com as roupas de baixo, sem roupa nenhuma, depois de ter apanhado, amarrado no tronco, sem comida, sem água, exposto ao tempo, e as pessoas que passassem ali podiam zombar dele, cuspir nele, xingar ele. E ele vai ficar ali em torno de 24 horas nessa situação. Vai passar a noite ali, vai estar com os pés e as mãos amarrados, numa posição completamente desconfortável, porque dizem os estudiosos que essas pessoas eram amarradas de costas, né? Então, de costas, as mãos amarradas, ligadas uma a outra e os pés também. Ou seja, uma posição completamente desconfortável, porque provavelmente ele tinha que ficar de pé. Então não conseguia provavelmente nem dormir. Tá? Então essa era uma punição muito cruel, era um castigo muito pesado e Jeremias foi submetido a esse castigo. Irmãos, isso vai deixar Jeremias completamente irado. Depois que Pazur ele tira Jeremias do tronco, Jeremias ele vai profetizar contra Pazur. Ele vai dizer, olha Pazur, o seu nome agora vai ser terror por todos os lados. E é o seguinte, você e a sua família serão deportados para a Babilônia, como cumprimento da profecia, e vocês morrerão ali. Essa é a profecia de Jeremias para Pazur. Só que agora, a partir do versículo 7, meus amados, Jeremias ele vai brigar com Deus.
Ele vai expor, porque agora, lembra que eu falei, ele tá doido da vida, ele tá bravo pelo que aconteceu com ele. Mais uma vez ele cumpre a vontade de Deus, ele obedece a palavra de Deus, e mais uma vez ele se dá mal. Nós estamos discutindo isso desde a primeira lição, versículo 7. Persuadiste-me, ó Deus, e persuadido fiquei. Sabe o que significa isso? Jeremias está falando, Deus, o Senhor me enganou. O Senhor vendeu um sonho para mim, eu estou enganado pelo seu sonho. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Mas por causa disso, eu sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo, tenho que gritar e clamar violência e destruição. Ele está falando, toda vez que eu abro a minha boca para profetizar, é violência e destruição, Deus. O povo só me persegue, o povo me odeia. E aí no versículo 9, nós temos uma revelação tremenda, irmãos, que é a luta interna do profeta Jeremias. Quando pensei, não me lembrarei dele, nem falarei no seu nome. Isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer, não posso mais. Irmãos, Jeremias está dizendo, olha, eu falei, eu não ia profetizar mais. Toda vez que eu profetizo, eu apanho, eu vou preso no tronco, alguém me persegue, eu arrumo inimizade. Não vou profetizar mais. E aí ele diz, no momento que eu falei isso, parece que um fogo ardeu nos meus ossos. Irmãos, olha só a riqueza da profundidade. Você pode pegar o povo, irmãos, os seus alunos, e aplicar isso na vida deles, porque todos nós já tivemos uma experiência parecida com essa. Não vou mais dar aula de EBD, não vou mais liderar jovens, não vou mais evangelizar, não vou mais pregar, não vou mais fazer isso. Todos nós já tivemos uma experiência parecida com essa. E nós tentamos parar de fazer, mas arde nos ossos, arde lá dentro do coração, e nós continuamos. Esta é assim, né, o destino daqueles que foram chamados por Deus. Todos nós, irmãos, todos nós passamos por isso. E no finalzinho, Jeremias ele vai fazer uma afirmação da fidelidade de Deus. Vamos lá. Versículo 12. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinha os afetos do coração, permite, veja eu, a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Maldito dia em que eu nasci. Depois, agora, a partir do versículo 14, Jeremias, ele entra num lamento, tanto é que o capítulo vai terminar com esse lamento. Jeremias, ele expressa confiança em Deus, porém, ele ainda se lamenta por conta daquilo que está acontecendo. Maldito dia em que eu nasci. Não seja bendito o dia em que me deu à luz a minha mãe. Maldito o homem que deu a notícia ao meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Por que não me matou Deus no ventre da minha mãe? Porque minha mãe não foi à minha sepultura, ou não permaneceu grávida perpetuamente? Porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, para que se consumam de vergonha os meus dias. Olha que ministério pesado, irmãos. Eu já disse isso em outras ocasiões. Jeremias provavelmente foi o profeta que mais sofreu, mas por isso ele é o profeta mais espiritual. Por isso ele é o profeta mais sensível a Deus. Isso aqui é extremamente profundo para nós, irmãos. Muitas das vezes nós achamos que sofremos pelo ministério, mas a gente não sabe o que é sofrimento não, né, irmãos? Essa aqui é a verdade. Aplicações práticas para EBD. Deus é soberano e age com justiça. A rebeldia humana traz consequências sérias. Os servos de Deus podem sofrer, mas não devem se calar. A fidelidade profética exige coragem diante da oposição, e oposição mesmo dentro da igreja, mesmo dentro da casa de Deus, viu, irmãos? Isso pode acontecer com você. Você que tem um ministério, você que ama a verdade, você que anda pela verdade, que preza a justiça, a palavra de Deus, você pode sofrer retaliações, até no seu ministério, das pessoas que você admira, das pessoas que você ama, da família, dos pastores, isso pode acontecer. E olha, digo mais, a chance de acontecer é muito grande. Por fim, meus amados, aplicação pessoal. Assim como o oleiro molda o barro, Deus deseja transformar a nossa vida segundo a sua vontade. No entanto, se endurecermos o nosso coração, podemos nos tornar como a botija quebrada e inútil.
Amém, meus amados? Esse foi o nosso subsídio de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Novamente, não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar e de inscrever-se. Até a próxima, se Deus quiser.